Segunda parte do Grandes Negócios, o convidado de hoje é João Proença, secretário-geral da UGT. João Proença, numa entrevista ao Económico, Vítor Gaspar disse que o programa de ajustamento vai ser mais rápido e mais bem sucedido do que o previsto e que vamos ter resultados positivos no espaço de 3 a 5 anos, até com um aumento do PIB de 5% nos próximos 5 anos. Partilha deste otimismo? Não, esperemos que ele não se engane, mas não partilhamos minimamente esse otimismo. O Sr. Ministro das Finanças tem sempre esta posição. Acha que resolvendo os problemas do déficit do Orçamento do Estado e os problemas dos equilíbrios das contas externas, que a economia cresce por milagre. E nós achamos que é um fator importante, aliás, é o fator que condiciona o memorando da Troika principal, mas tem que haver medidas claramente de crescimento e emprego. E, portanto, se continuarem medidas puramente viradas para a austeridade, digamos, achamos que podemos cair numa situação difícil. Por outro lado, registramos, por exemplo, ainda hoje, o Primeiro-Ministro disse que não sabe se no final do ano se cumprirão os objetivos, portanto, que há riscos, e toda a gente sabe que há riscos. Portanto, por exemplo, apostas muito nas exportações, mas para exportar é necessário ter quem compre, quem importe. E é evidente que as empresas para as quais exportamos, a começar pela vizinha Espanha, que é o nosso maior importador, está também a entrar numa crise acelerada e, portanto, há dificuldades aí. Nós achamos que era fundamental... E para exportar é preciso ter capacidade de produção também. Não, e de competitividade e de produção. Produção até existe, quer dizer, o grande problema é que hoje as empresas estão com capacidade subutilizada. Às vezes não têm a competitividade como deveriam ter, porque não apostaram na inovação, na qualidade, na qualificação dos trabalhadores. Portanto, há fatores que tinham que ser melhorados e que têm que ser melhorados no quadro da exportação. Embora muitas empresas hoje não estão a produzir, não é porque não tenham capacidade, é porque não têm financiamento para poder produzir e, portanto, para comprar as matérias-primas, para pagar salários, etc. Portanto, estes problemas do financiamento, da dívida das empresas, etc., têm que ser atacados. Mas também apostar só nas exportações parece muito negativo. Temos que apostar também no mercado interno. E o mercado interno vai ter o maior corte de sempre este ano. E, portanto, se continuarmos nesta política... Mas como é que consegue apostar no mercado interno com a recessão estimada e com esta perda de poder de compra dos portugueses? Pois, esse é que é o grande problema. Está a haver uma perda excessiva do poder de compra dos portugueses, está a haver um aumento brutal do desemprego, que traduz, portanto, também em uma perda do poder de compra dos portugueses por via do desemprego, e está a haver uma fraca aposta em fatores que dinamizem, nomeadamente, o investimento interno. Por exemplo, este governo já tem vários meses. Até hoje ainda não conseguiu reestruturar o quadro de referência, os fundos comunitários, que possibilite, digamos, uma maior aposta no investimento, por exemplo. Há muitas áreas em que, de facto, estão a andar muito lentamente. A área da economia está a andar muito lentamente e o Governo está a privilegiar só a área das finanças. Ora, não pode ser. Tem que haver algum equilíbrio nas políticas económicas. Mas nós temos que apostar muito mais nos produtos nacionais. E muitas vezes as grandes superfícies, os mecanismos de comercialização favorecem a importação de produtos da vez da aposta na produção nacional. Acha que Vítor Gaspar e as finanças é que são o papel principal deste governo? Sim, neste momento é claramente quem conduz e condiciona as políticas e tinha que haver maior intervenção dos Ministérios Económicos e dos Ministérios Sociais. E partilha das críticas que são feitas ao Ministro Álvaro Santos Pereira, ao Ministro da Economia, que é um Ministro enfraquecido, que lhe têm sido retirados os poderes? Temos algumas críticas ao Ministro Álvaro Santos Pereira, nomeadamente, como já referi, consideramos que a área do emprego está a correr muito mal, a área das qualificações profissionais, quer na economia, quer na educação, está a correr muito mal. E, portanto, há, de facto, atraso nas reformas estruturais na área propriamente económica, o financiamento às empresas, o problema do investimento, a dinamização do investimento. Há muitas áreas em que, de facto, estão claramente atrasadas. Portanto, eu diria que é evidente que estamos em período de crise, estamos numa situação de bastante emergência, tudo é urgente, mas tem havido demasiada lentidão nestes processos. Quer dizer, acelerou-se a reforma do mercado de trabalho, e retardas todas as reformas que têm a ver com a economia. Portanto, isto não pode continuar. O facto agora de a última palavra sobre os fundos do CREN pertencer ao Ministro das Finanças, acha que isso poderá condicionar a forma como estes fundos vão ser aplicados? Bem, nós sempre achamos que os fundos têm que ser bem utilizados. Primeira questão.
Segundo, têm que ser utilizados na perspectiva da sua utilização e não numa perspectiva financeira dos fundos virem para Portugal para ajudar o país até combater o déficit das contas públicas. E, portanto, que é fundamental a intervenção dos Ministérios Económicos, é fundamental a intervenção na área do emprego. Agora, direcionar os fundos para que áreas? Olha, por exemplo, agora a própria União Europeia permitiu uma reestruturação dos fundos não utilizados, por exemplo, para apostar num programa especial de qualificação de jovens até aos 25 anos. O governo português apresentou, e aliás foi mais uma comissão interministerial, foi criada, liderada pelo ministro Miguel Velvas, que apresentou um documento a Bruxelas, que não discutiu propriamente os parceiros. Esperemos que agora venha a discuti-lo com os parceiros e que seja um documento, quanto a nós, melhor, mais equilibrado. Mas esta aposta, por exemplo... Isso quer dizer que acha que Miguel Relvas devia ter discutido antes esse documento com os parceiros? Acho que sim, com certeza. Ouviu-nos, portanto, aliás, fez questão de ouvir todos os parceiros sociais e algumas entidades sem ser os parceiros sociais, mas depois elaboraram o documento e deu-nos conhecimento depois de enviar para Bruxelas, ou pouco antes de enviar para Bruxelas. E, portanto, de facto, não o discutimos e, ao ler o documento, temos muitas críticas ao mesmo. Mas, portanto, a questão central é... Não achamos que muitas das soluções estão completamente desajustadas e não têm em conta o impacto financeiro. Portanto, por exemplo, a União Europeia claramente que aposta em que os jovens até aos 25 anos tenham, digamos, uma oportunidade de qualificação de emprego de cerca de 2 anos. Bem, é aposta na qualificação e emprego de 6 meses. Ora, isso não é nada visando até os objetivos da iniciativa europeia. Portanto, há outras questões, achamos que enviesaram completamente o programa de estágios, que alargaram até aos 35 anos sem ter dinheiro para isso. Portanto, achamos, por outro lado, que há outras políticas ao lado destas, dirigidas aos trabalhadores ativos, conduzidos nomeadamente pelo Instituto de Emprego e aos outros públicos, incluindo ao público dos jovens dos 25 a 35 anos. E aí também é-nos difícil compreender, passados estes meses todos, o Governo tenha aprovado uma resolução do Conselho de Ministros sobre o emprego, sobre, digamos, a reestruturação de centros de emprego, que na prática diz que os centros de emprego estarão reestruturados no fim do ano. Quer dizer, isto é totalmente absurdo. Quer dizer, o Instituto de Emprego devia estar a trabalhar em pleno, a prioridade ao centro de emprego devia ser total. Não é. Quer dizer, pelo menos não tem sido. O Governo está embrulhado claramente nas políticas de emprego e nas políticas de qualificação. Mas acha que as críticas que fazia há instantes ao Ministro Álvaro Santos Pereira deve-se necessariamente ao Ministro ou ao super-ministério que foi criado com todas aquelas responsabilidades que estão lá dentro? Eu estou a criticar áreas políticas do Ministério, não estou a criticar nenhum Ministro, nem nenhum membro do Governo em particular. Estou a dizer que na área do emprego e da qualificação, mas claramente que há problema. Acha que esse atraso que estava agora a descrever nas várias políticas, quando diz que já várias coisas deveriam ter sido feitas que não foram feitas, se deve ao facto de haver demasiada responsabilidade sobre uma tutela? Não, nós não nos gostamos muito de pronunciar, de acordo com a Constituição, compete ao Governo definir a estrutura orgânica do Governo, nem sequer é suscetível de ser fiscalizada pela Assembleia ou alterada pela Assembleia. Agora, de facto, também achamos que há hoje superministérios que têm dificuldade em ser geridos, isso é visível. Isso é visível. Social teve mais reuniões com o Ministro Álvaro Santos Pereira ou com Luís Pais Antunes? Não, é evidente. O Luís Pais Antunes não esteve em nenhuma reunião particular, esteve sempre, em algumas reuniões, a acompanhar o Ministro da Economia. Portanto, acho que, de facto, o processo foi liderado pelo Ministro da Economia e apoiou-se tecnicamente numa pessoa que conhece bem a legislação de trabalho, como o Dr. Pais Antunes. Mas, de facto, é fundamental que, em algumas áreas concretas, existam especialistas para discutir as áreas concretas. E acho que isso tem faltado relativamente à execução do programa de governo, nomeadamente na área das reformas estruturais e na área do diálogo com os parceiros sociais. Houve um acordo, depois do acordo ainda não houve nenhuma reunião para verificar o cumprimento do acordo de constatação estratégica, nomeadamente as tais áreas que não são só legislação de trabalho, na área política, económica e social. É necessário avaliar o cumprimento do acordo, mas é necessário, sobretudo, introduzir reformas estruturais. Estamos de acordo com elas, mas, por exemplo, como reforçar a capacidade técnica das empresas? Toda a gente está de acordo que um dos grandes dramas... Eu acho que há bons trabalhadores e maus trabalhadores. Há bons empregadores e há maus empregadores. Mas uma das questões centrais no mau funcionamento das nossas empresas, e muitas vezes da falta de produtividade média do país, é que as empresas são mal geridas. Falas na falta de capacidade empresarial. Quando uma empresa é bem gerida, os trabalhadores portugueses atingem altos níveis de produtividade.
mas a produtividade média é baixa, porque há falta de capacidade empresarial. Portanto, como reforçar a capacidade técnica das empresas? Como introduzir jovens licenciados e até o desemprego licenciados? Mas um trabalhador insatisfeito também é menos produtivo? É evidente, é evidente. Notas, por exemplo, na administração pública, em que todas as medidas têm sido tomadas, é para desmotivar os trabalhadores. É considerar, e de facto a administração pública é outra área central, está atrasada claramente a reestruturação e a modernização da administração pública e é criar condições de motivação e não não apostar totalmente em, por um lado, penalizar com aumento de impostos, penalizar com cortes nos salários, penalizar através do aumento de um clima de insegurança, aqui mais predominante do setor privado. O Governo tem sido acusado de ser forte com os fracos e fraco com os fortes. Partilha desta crítica? Não só este, mas os anteriores também. Digamos, é evidente que se sente demasiado o poder dos grandes grupos económicos. E exemplo disso foi o afastamento do Secretário de Estado da Energia? Não sei, não conheço bem o processo, mas provavelmente eu diria que há o peso dos grandes grupos económicos, do setor financeiro, do setor produtivo, do setor do comércio, digamos, há grandes grupos económicos que se sentem demasiado a intervenção nas políticas e também a ineficiência, que esperemos que agora possa ser um pouco alterada com a revisão da lei da concorrência, por exemplo, da Autoridade para a Concorrência, porque se sente de facto que há áreas onde a concorrência não está a funcionar. Vejas, por exemplo, os preços dos combustíveis, em que a concorrência é extremamente deficiente. E acha que as exceções aos cortes salariais, por exemplo, na TAP, na Caixa Geral de Depósitos, na RTP, agora também a Federação dos Sindicatos de Transporte já veio a pedir estatuto de exceção, acha que isto aumenta o sentimento de injustiça perante os portugueses? Olha, repare, não se deve tratar igualmente o que é diferente. Por exemplo, suponha o caso da TAP. Pretende-se privatizá-la até junho. E, portanto, depois da privatização, é evidente que, quando for privada, terem que pagar o 13º e o 14º mês. Portanto, porque o corte é só enquanto está na esfera pública. É fundamental criar condições para uma privatização bem-sucedida. Por isso é necessária a paz social. Portanto, é necessário terem presente isto, que a TAP vai ser privatizada até junho, e daí isso levou-nos a escrever uma carta aos Estados de Transportes, justamente pedindo o regime de exceção relativamente a algumas questões relativamente à TAP. Cito-lhe, por exemplo, bem, digamos, na RTP não conheço, no caso da Caixa, digamos, o que foi feito foi, por um lado, dizer mantém-se o corte 13º e 14º mês, por outro lado, relativamente aos cortes diretos nos salários, que relativamente a isso a empresa terá que compensar por outras vias. Relativamente, por exemplo, cito-lhe um caso de uma empresa que não custa um tostão aos contribuintes, que é a NAV. Portanto, tem o controle aéreo, tem os técnicos de eletrónica, etc. Portanto, tem um conjunto de trabalhadores. É integralmente paga pelas companhias aéreas. Mais, é integralmente paga em 80% por aviões que não aterram em Portugal, que sobrevoam o espaço aéreo. Portanto, há um corte brutal, o que significa que as empresas de transporte aéreo vão pagar menos para a NAV, porque ali é pago diretamente o serviço. Se o serviço custar X, eles pagam X e mais uma pequena parcela. Portanto, há uma diminuição brutal dos custos da NAV à custa dos trabalhadores, que se traduz numa diminuição das receitas para o país. Quem é que é o beneficiado? Há portugueses que também podem dizer que nunca viveram acima das suas possibilidades e agora também vão perder os subsídios. Todos nós. E, como lhe disse, são os trabalhadores no ativo e os pensionistas. Mas estava a abordar uma questão diferente. Portanto, tem sido muito penalizado. Se aos olhos dos portugueses essas exceções não parecem uma... Não, mas repara que há, digamos, exceções já sempre. Quer dizer, a exceção é os trabalhadores da administração pública são penalizados por serem da administração pública ou déficit do orçamento do Estado. O setor empresarial do Estado são penalizados porque estão também na área da administração pública, embora a contribuição não é tão direta para o orçamento do Estado. E depois, dois critérios, que é mercado concorrencial e privatização. Não, acha que de alguma forma não há empresas que ou ficam numa zona ou noutra zona, não abre aqui zonas cinzentas? De facto. O facto do Governo, de uma maneira cega, ter aplicado, portanto, aplicou de uma maneira exagerada os cortes claros à administração pública. São cortes brutais aos trabalhadores da administração pública. Não justificava cortes tão grandes no salário da administração pública. Mas agora, perante estes dois critérios de exceção, e o Governo, mas repare que não estamos em causa. O Governo também resolveu, num critério de justiça que é profundamente injusto,
É dizer, se eu aplico a administração pública, vou aplicar também a todo o setor empresarial do Estado, sem atender a nenhuma especificidade do setor empresarial do Estado. No setor privado, não aplica os cortes, aplica o aumento de impostos, que também abrange o setor público, mas, digamos, há muito maior insegurança no emprego, há muito mais perda de aumento do desemprego, que é evidente que afeta, sobretudo, o setor privado. Portanto, as coisas diferentes têm que ser tratadas diferentemente. E, portanto, quando o Governo pretende aplicar chapas 8, tratar igualmente tudo o que é diferente, depois dá a asneira. E depois entra exceções que não são suficientemente justificadas. Portanto, cada exceção devia ser claramente justificada. Por exemplo, uma questão clara é quem não vai buscar onde está o Orçamento do Estado há muitos anos. Quer dizer, há que analisar se realmente deve ou não ser excepcionado e em que termos. Quer dizer, tinham que se analisar no concreto as situações. Agora, não analisar no concreto as situações, aplicar chapas 8. Depois é a regra de exceção, é a regra de exceção que leva a que muitos membros dos gabinetes, os membros do Governo, muitos dos que lá trabalham, recebam o 13º e 14º mês. Coisa que os sabedores da administração pública, todos têm o 13º e 14º mês. Começa a haver exceções atrás de exceções. Mas de que forma? Já estão a receber? É isso que está a dizer? Então, veja os despachos no Diário da República e vê que muitos membros do Governo, incluindo na área das finanças, muitos membros dos gabinetes do Governo, continuam a receber o 13º e 14º mês. Portanto, porque vem do setor privado, porque, digamos, foi uma exigência para poderem ser recrutados, tudo bem. Por outro lado, também a administração pública. Repare, eu preocupo muito que a administração pública, ainda hoje, primeiro criou-se uma grande paralisação na reestruturação. Como já disse, não é só o caso no Instituto de Emprego. A reestruturação da administração está claramente atrasada. As leis orgânicas estão agora a sair com uma grande lentidão. As FIAs não estão nomeadas e, portanto, está a funcionar uma administração pública paralela. E o que é a administração pública paralela? São chefes de gabinete, são os gabinetes dos membros do Governo e os consultores. A administração pública, como ainda tem chefias que não são da confiança do Governo, é um bocado marginalizada nas decisões. Estamos quase a terminar. Queria ainda abordar duas questões. Hoje, a execução orçamental revelou que o déficit atingiu quase o triplo de 2011. Acha que isto é sinal, como disse o PS, que é o reflexo das políticas de austeridade? Não, é necessário ver melhor ainda, digamos, ainda é um bocado cedo para ver realmente como é que vai ser o déficit. Mas é evidente que nós não saímos, se não tivermos crescimento económico, podemos cair num ciclo vicioso. Eu, para reduzir o déficit, tenho que fazer sacrifícios. Mas depois, quando faço sacrifícios, afeta o crescimento económico, tenho menos receitas, tenho que fazer mais sacrifícios. E, portanto, é sempre menos receitas, mais sacrifícios. A receita caiu realmente em consequência da quebra da receita Tem que haver um aumento da receita por via do crescimento económico. É evidente que este ano não vamos ter crescimento económico, não é isto que está em causa. É criar condições para ter o mínimo de decréscimo na economia possível. E criar condições para o ano começar a crescer. Porque se não for isso, não ultrapassamos o ciclo vicioso, mas que é mais sacrifícios. Mas é possível criar condições para voltarmos ao crescimento económico no próximo ano? Não, como lhe disse, acho que é possível criar condições. Tem que haver políticas viradas para isso. Agora, se não houver políticas, claramente que não. Quer dizer, agora é necessário haver políticas de crescimento e emprego. E, aliás, toda a gente diz isso hoje, mesmo na União Europeia. Já hoje houve, digamos, os últimos 2 Conselhos Europeus, já foram muito virados dizendo, embora não se tomassem medidas no concreto, a não ser muito esta medida dos jovens. Acha que Portugal devia tentar fazer o mesmo que Espanha, que conseguiu que fosse aligeirada a meta para o déficit? Bem, isso entra sempre na questão. É evidente que é discutível. Portugal este ano ultrapassou a meta de déficit por causa da recepção de 6 mil milhões de euros que vieram da banca. E isso até vai agravar o déficit este ano, porque tem que pagar agora os pensionistas da banca. Mas, portanto, agora, Espanha não está sob o memorando da Troika, primeira questão. Agora, se essa questão... tem outra capacidade negocial que nós não temos. Sim, é um grande país, tem outra capacidade negocial e claramente o país diz, economia para nós dissemos, eles disseram, pronto, nós comprometemos com déficit de 5,8 e não de 4,5. Portanto, e a União Europeia acabou por engolir e aceitar. Portugal não tem essa capacidade. Acabou por aceitar o 5,3, não sei se no fim do ano vai ser 5,8. Portanto, a Espanha tem essa capacidade. Agora nós, é muito aquela questão, vai ou não haver um prolongamento da ajuda externa? Bem, eu acho que já toda a gente admite que vai haver prolongamento. Agora, uns reclamam, outros dizem que não vai haver, mas toda a gente está com a necessidade. Para mim é claro que vai. Portugal poderá,
dificilmente recorrerá em condições normais aos mercados financeiros acabado este período do memorando. Agora, isto é bom. Bem, Mas para os vamos pedir trabalhadores, mais tempo para ou os mais trabalhadores, dinheiro, no seu entender? para mim, no meu entender, é mais tempo. Quer dizer, no meu entender, é mais tempo, sob pena de comprometer muito o crescimento económico. Agora, se entra em situações de austeridade, nós podemos lá chegar, mas à custa do crescimento económico e podendo entrar no tal ciclo vicioso em que é a Grécia. Quanto mais sacrifícios, menos crescimento económico, mais sacrifícios, mais sacrifícios, mais sacrifícios. E isso não pode ser. Mas acha que nos aproximamos desse caminho? O próprio Não, primeiro-ministro ainda da não. Grécia disse que Portugal se pode aproximar. Não, olha, também olhemos bem para o que disse Paulo Krugman. Portugal tem dificuldades, mas a Irlanda dá pior que nós. Portanto, também tenhamos presente que às vezes falamos muito da Grécia e falamos pouco da Irlanda. E, portanto, nós da A situação... Irlanda tem sido apresentada como um caso de sucesso. Foi, antes da crise. Portanto, era o grande caso de sucesso da União Europeia. A Irlanda, quando entrou na União Europeia, tinha um PIB igual ao português. E depois, nós mantivemos nos 75%, 76%, 77% da média comunitária e a Irlanda subiu para 130% da média João comunitária, Proença, com antes de crescimentos terminarmos, brutais. gostaria de lhe pedir uma reação a uma notícia. A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito a 14 ministros de José Sócrates por alegado uso de dinheiro público para fins pessoais. Quer comentar? Não, a justiça deve funcionar. O problema é que muitas vezes a justiça não funciona. Neste caso, como é uma queixa de juízes, da Associação de Juízes, talvez a justiça funcione. Esperemos que sim. Agora, de facto, muitas vezes criam-se casos mediáticos para ocultar ineficiências de funcionamento da justiça ou para ocultar outras matérias que não são devidamente avaliadas e acompanhadas. Se estas suspeitas forem de facto Não, provadas, devem-se eu acho que não apurar vai. responsabilidades? Eu acho que não vai ser provado, salvo algum caso excepcional, que é evidente que não vai haver 14 membros do Governo que tiveram quaisquer aproveitamento de dinheiros públicos ou coisa do género, que é totalmente impensável no país democrático. Agora, se fazer uma investigação é bom, avaliar os factos até ao fim é bom. Mas não se utilize isto para desviar atenções da falta de funcionamento da justiça. Não se utilize processos mediáticos para tentar, por um lado, criar culpados na praça pública, porque se pretende, antes do julgamento, já criar culpados na praça pública, que é o costume na justiça em Portugal. Segunda questão é para desviar atenções relativamente a problemas importantes que há hoje no funcionamento do sistema judicial. Aliás, uma das condições mais importantes para os cidadãos sentirem justiça e para a economia funcionar é que a justiça seja eficaz. João Proença, muito obrigada mais uma vez por esta entrevista Obrigado. ao Grandes Negócios. Então, o ponto final deste Grandes Negócios, mas já sabem, todas as semanas aqui no ETV, grandes nomes, grandes ideias, grandes negócios.